Olá, boa noite. Hoje é 10/4/2025, 10 de abril de 2025. Antigo Testamento, parte 2406. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e os seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição, sabedoria e inteligência. E que Deus lhe dê saúde em nome de Jesus Cristo. Creio que Deus pode te curar, te sarar. Creio que Deus pode restaurar a sua saúde, a sua espiritualidade e muitas coisas que Ele quer fazer e Ele vai fazer na sua vida, né? Em nome de Jesus Cristo. Então aqui eu não estou arrotando santidade, eu não estou dizendo que sou perfeito, santo, imaculado com esses vídeos. Estou mostrando histórias bíblicas e isso é muito importante mesmo. Então veja o que aconteceu, 1 Crônica 14, versículo 10. Então consultou Davi a Deus. Então Davi orou a Deus e consultou a Deus e perguntou assim, dizendo: subirei contra os filisteus, nas minhas mãos as entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Você entendeu que o rei Davi, ele não saía da casa dele com espada, com lança, com escudo, com soldados para ferir as pessoas inocentes, sem ver para quê, sem nenhum motivo, sem nenhuma causa. O rei Davi não fazia isso, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não saía da sua província, da sua nação, do estado que morava, da casa que morava, do lugar que morava, para ir a outro lugar, nem para atrapalhar os outros, nem para atrapalhar a vida de ninguém, atrapalhar o roçado de alguém, atrapalhar as ovelhas, o rebanho de camelo, de jumentos, de pessoas. Ele não saía de maneira alguma para atrapalhar a família de ninguém, pessoa alguma. Veja que os filisteus saíram contra ele, os filisteus serviam a outros deuses, e o rei Davi perguntou a Deus, consultou a Deus e orou a Deus se ele tinha que ir ou não. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Então Deus entregou os filisteus na mão do rei Davi, porque ele serviu outros deuses e eles eram muito e queria matar não só o rei Davi, mas ele queria matar crianças. Naquele tempo eles queriam matar crianças, idosos, as pessoas, e pegar os despojos. Infelizmente ele tinha essas intenções, né? E subindo a Baal Perazim, Davi os feriu. Então Davi feriu eles. E disse Davi: por minha mão Deus derrotou os meus inimigos, como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal Perazim. E deixaram ali os seus deuses, e ordenou Davi que queimasse a fogo. Então eles tinham deuses feitos de alguma coisa, de ouro, de prata, de pau. Aí Davi foi e mandou queimar os deuses dele. Eles não serviam ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então o rei Davi queimou todos os deuses, ele destruiu os deuses. Ele queimou aquilo que poderia ser uma pedra de tropeço, aquilo que poderia provocar a ira do Senhor, ele queimou. Ele não idolatrou aqueles deuses. Isso era algo que Davi tinha que agradava a Deus, né? O temor e a reverência somente a ele. Mas só que aqui a gente vê que o rei Davi foi, Deus mandou ele ir subir, Deus disse que ia entregar os inimigos na mão dele. Deus fez isso. Aí o rei Davi foi, lutou, pelejou, guerreou. Só que hoje em dia, Deus quer que nós ame os nossos inimigos. Deus quer que o ser humano ame os seus inimigos. No sentido de respeitar, não fazer o mal, de perdoar, de ter misericórdia, compaixão. Já imaginou? Deus pedir isso de alguém? Deus pedir isso para as pessoas se amarem, se respeitarem, não viverem brigando, contendendo, guerreando, pelejando. Isso é o mandamento do Senhor. O Senhor pediu para o ser humano. Então, quando o ser humano ele se ama, se respeita, não faz mal uns aos outros, isso é uma obediência ao maior mandamento de Deus. Isso
sem dúvida nenhuma, a pessoa será salva e terá as recompensas de Deus. Então, Mateus 22, versículo 37. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os teus pensamentos. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo semelhante é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então o que é que Deus quer? Deus quer que a pessoa se ame e ame o próximo. E isso é bom. É ou não é? Seja sincero, isso não é bom não. A pessoa se amar e amar o próximo. Isso é muito bom. Todo mundo quer ser respeitado, todo mundo quer ser tratado bem. Ninguém quer sofrer nenhum mal. Deus abençoe você e sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Glória a Deus, naquele tempo eles tinham que guerrear, lutar, mas aí Deus vai, Jesus vem, Deus envia Jesus vem e ensina a amar os inimigos. A pessoa se amar e amar o próximo.